Olá, com muito prazer, vamos dar continuidade, vamos dando continuidade à leitura meditativa de yoga como estilo de vida. Svadhyaya, um convite ao autoconhecimento, se autoconhecer. Yoga como estilo de vida do meu mestre espiritual, Chandramukha Swami. Aqui dentro da yoga como estilo de vida, repetindo no início das leituras, yamas e niyamas são princípios morais e éticos do caminho da união a Deus. Para que a gente possa se unir a Deus, a gente tem que praticar ferramentas externas, chamadas de niyamas na filosofia védica, e yamas para dentro. Ou seja, precisamos nos trabalharmos para o nosso interior e devemos trabalhar para o exterior, nesse sentido da nossa relação conosco, com o mundo, com o outro, com o planeta. E buscar essas qualidades que são positivas em nós e que nós esquecemos por algum instante, pois nós caímos neste mundo material, nós entramos neste corpo e achamos que somos esse corpo, e esse corpo é uma ilusão. Esse corpo serve apenas para que a gente entenda que nossa alma precisa desse corpo e a gente deve tratá-lo muito bem. A gente deve colocar esse corpo numa plataforma saudável para que a gente possa ser conduzido por esse caminho de luz, essa jornada rumo à autorrealização. O que é a autorrealização? A autorrealização é quando eu me realizo em Deus. Eu tenho a consciência que eu sou uma alma e essa alma, ela é serva de Deus, ela trabalha para Deus e não trabalha para o corpo, ela não trabalha para ninguém, a não ser para Deus. E que esses frutos desse trabalho material, chamado de trabalhos fruitivos, que todo trabalho tem um fruto, tem um resultado, todos os resultados devem ser entregues a Deus. Isso é servir a Deus, isso é ter consciência de Deus, isso é serviço devocional e Bhakti Yoga, a yoga da devoção a Deus. Então, vamos começar aqui com a Bhagavad Gita. Svadhyaya, um convite ao autoconhecimento, capítulo 3, verso 37, onde a Suprema Personalidade de Deus nos diz: confusa a alma espiritual que está sob a influência do falso ego, julga-se autora das atividades, que de fato são executadas pelos três modos da natureza material. E esse capítulo 3, ele está um pouquinho à frente. Aliás, é o capítulo que eu comecei a fazer a leitura meditativa com a permissão de Deus, de Krishna. E aqui é o verso 27. Por quê? Porque a gente se julga. A gente julga que a gente é o sono bono material. Que todas as ações sou eu que faço, que tudo que eu tenho é meu. E isso é uma ilusão. Por quê? Porque o próprio Supremo, na Bhagavad Gita, na ciência da alma, diz: confusa a alma espiritual que está sob a influência do falso ego. Então, eu sou uma alma e eu estou neste corpo material influenciada pela meu falso ego, falso eu, de achar que eu sou o corpo e as coisas materiais ao meu redor. Julga-se a autora das atividades que são executadas pelos três modos da natureza material. Quais são os três modos da natureza material? Bondade, paixão e ignorância. A gente vive dentro dessas três cordas, 24 horas por dia, se é que a gente permanece 24 horas acordado, e nós não permanecemos. Então, o momento que a gente está com os olhinhos abertos, nós estamos agindo em bondade, agindo em paixão, agindo em ignorância. Vamos ver o que Chandramukha Swami nos fala. Como podemos perceber, todas as ações ocorrem devido à interação das três forças da natureza, que são a nossa própria natureza Prakriti. O homem egoísta, envolto em ilusões, acredita erroneamente ser o único autor de suas ações. Vou ler novamente. O homem egoísta, egóico, envolto nas ilusões materiais, acredita erradamente ser o único autor de suas ações. Em alguns templos na Índia, encontramos representações de várias divindades. E assim, nessas imagens que representam Deus, que representam a consciência pura,
que permanece ali como simbolismo para que sejam cultuadas, como aqui no Ocidente, podemos citar os santos, os vários santos da tradição católica. Esse simbolismo representa a natureza daquele santo, daquela divindade, daquela deidade, daquele semideus que está sendo representado. A concepção é que as forças naturais estão presentes em todos os seres vivos, agindo constantemente. Assim, ninguém deve se considerar o único responsável por uma ação. Mas isso não sugere que devemos permanecer completamente passivos, permitindo que as forças naturais ajam sem restrições. Então, o capítulo 14 da Bhagavad Gita esclarece esse ponto, afirmando: uma vez que toda atividade emana de Prakriti, da nossa natureza, devemos nos alinhar com Sattva Guna, que é o modo da bondade, o modo que nos impulsiona em direção ao Dharma, a nossa missão, o nosso serviço a Deus. E ao autoconhecimento de saber quem eu sou uma alma, autorrealização em quem? Nas coisas materiais? Não, em Deus. Simples assim. Mas vá praticar. Vá praticar que você vai dizer, eu não consigo. Por quê? Porque falta foco, falta força espiritual, falta conhecimento, falta estudo. E a gente passa o dia com a cabeça enterrada na areia movediça material. E essa areia movediça só nos puxa para baixo. Só faz a gente afundar em preocupações, em distrações, em achar isso, aquilo outro, em achar que eu sei de tudo, eu não sei de nada, né? E por aí se vai. Sobre a influência pura do modo da bondade, que é a Sattva Guna, o modo de compreender que de um lado existem as forças da natureza e do outro existe o Purusha, que somos nós, as almas, e que devemos permanecer desapegados das forças naturais. Ou seja, a gente não pode achar que nós somos os responsáveis, que nós somos os criadores, que nós somos os mantenedores e que a gente aniquila, a gente elimina, que a gente faz o que a gente quer, porque a gente não é um Deus, nem muito menos semideus, nem muito menos um santo que já atingiu um patamar maior do que a gente, ou muito menos personalidades de almas que estão ainda nesse planeta Terra e que executam as suas renúncias de sua vida material, renunciar à minha vida material para trabalhar para Deus. Quem é que faz isso? Poucas pessoas, poucas almas. Então, essa Prakriti chamada de natureza, e Purusha, que é as pessoas que vão executar essas ações, vai ter um Purusha maior, que é chamado de Deus, aquele que desfruta de tudo. Porque se Deus criou tudo, quem é que deve desfrutar de tudo? Somos nós ou é a pessoa que nos criou? Essa é uma pergunta óbvia. Claro que é Deus. Claro que é o Ser Supremo que controla tudo que Ele criou. Eu fui criada por Deus. Esse celular que está aqui na frente filmando foi criado por uma alma, na mente de uma alma, dada a inteligência de Deus na mente superior. E assim, ao nos unirmos a Deus, alcançamos essa harmonia com essa nossa natureza. Por quê? Porque não iremos nos confundir e nos tornarmos marionetes dessa energia ilusória que faz com que a gente ache que a gente é o desfrutador de tudo e que a gente tem direito a controlar tudo e desfrutar de tudo, porque é meu. Aham, é meu, eu sou e é meu. Aham, falso ego. Falso ego já está dizendo. Não é o verdadeiro eu. Qual é o verdadeiro eu? A alma. E quem é essa alma? Eu. Eu sou uma alma. Você que me assiste é uma alma. Assim, aprendemos através da filosofia védica, que prescreve diferentes práticas espirituais. E Svadhyaya é a forma de aprimorar todas elas, que é um convite ao autoconhecimento. A pessoa que não se convida a se autoconhecer, sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato, é um tolo ou ignorante. Em outras palavras, não há como compreender os princípios, os ensinamentos e as técnicas para um caminhar espiritual sem estudar os textos sagrados, sem estudar as escrituras sagradas. Na verdade, sem uma compreensão filosófica profunda, não é superficial, profunda, que conecte a pessoa à prática escolhida. Qualquer tentativa de meditar, de ter rituais, de ter disciplinas, não oferecerão resultado completo, porque estará incompleto, porque o resultado completo é Deus.
é você oferecer, chamar Deus para desfrutar dos seus trabalhos juntamente com você. Ter Deus como seu melhor sócio. Ter Deus como seu melhor amigo. O estudo pessoal e a autorreflexão fornecem uma base sólida para integrar os seus ensinamentos espirituais na vida cotidiana. Então, a gente vai aprender na surra, no pau, perdão aqui pelas palavras, mas a gente poderia aprender de uma forma mais amena, através do estudo das escrituras, através da autorreflexão, através da compreensão filosófica, através do autoconhecimento, através do estudo que nos leva a entender os nossos condicionamentos, as nossas crenças, os nossos paradigmas que nos arrastam para o abismo da escuridão intelectual, financeira. Por quê? Porque sem conhecimento a gente vai pensar que sabe tudo, porque a gente é, digamos assim, um exemplo, um erudito material cheio de títulos pendurados na parede. Não. Devemos compreender da forma mais autêntica de quem somos, além dos papéis sociais, das expectativas externas e dos condicionamentos culturais. Através do autoconhecimento, somos encorajados a encontrar nossa própria voz interior e a viver em harmonia com nossa verdade mais profunda, alinhada aos valores espirituais, porque se você não se alinha à sua essência e aos valores espirituais que explicam a sua essência, e as escrituras, como a Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma, que vai ensinar quem é você, como é que você deve agir pelo próprio Deus que lhe criou, aí sim, você está ouvindo da fonte. Então, não há erro se você praticar aquilo que você escuta da fonte, que é Deus. Então, esse autoconhecimento vai trazer uma exposição dos princípios, dos ensinamentos, vai servir de guia para a sua conduta moral e vai lembrar você de examinar as suas ações diárias, seus pensamentos e sentimentos. Por quê? Porque você se acha a última bolacha do pacote mais caro de bolacha do supermercado. Nós não somos absolutamente nada. Nós não temos absolutamente nada. O que nós temos é o desenvolvimento da nossa expansão de consciência para desenvolver o amor no nosso coração para que seja entregue a Deus. Esse é um processo que nós podemos nos empoderar pessoalmente quando nos alinhamos com nossos valores espirituais, escreve Chandra Mukhaswami, promovendo o senso de integridade e a forma de viver autenticamente consciente, explorando a si mesmo e praticando de forma consciente suas escolhas. Então, eu escolho me elevar. Mas aí, para que eu me eleve, eu vou ter que passar a vassourinha em coisas que não me elevam mais. E isso é o duro da história. Por quê? Porque isso chama-se renúncia, isso chama-se austeridades, isso chama-se esvadaia. Quanto mais eu me conheço, mais eu vejo que aquilo não mais pertence mais à minha vida. Mas aí eu temo de continuar me associando com coisas e pessoas e eventos que não vão me trazer evolução. Você vai jogar seu estudo no lixo. Ah, mas para eu poder evoluir, eu vou ter que mudar muita coisa na minha vida? Com certeza. Vai ter que mudar muita coisa na sua vida, de certeza. Com o autoconhecimento e a busca pela sabedoria, o estudante torna-se capaz de se libertar dos hábitos indesejáveis, de superar desafios pessoais e alcançar seu pleno potencial. Então, minha gente, olha, é muito assunto aqui em esvadar e autoconhecimento. E a gente precisa refletir, porque a gente não está ouvindo apenas por ouvir. Se você para aqui em algum momento, você para escutar e você tem essa vontade de mudar a sua vida, então você tem que ser sincero com você. Você não pode estar aqui ouvindo Bhagavad Gita, as escrituras sagradas, você precisa demonstrar na prática que você está buscando a sua evolução. E como é que você sabe que você está buscando a sua evolução? Perdão que eu estou recolocando aqui o microfone. Como é que você sabe que você está buscando a sua evolução? Quando a sua vida começa a ter outro sentido e dá outro sentido. Quando você não mais sofre, quando você não mais se apega por coisas que não têm valores na sua vida.
Quando você está satisfeito simplesmente por servir a Deus. Mas aí, Maia traz você, arrasta você para uma fogueira de São João, para um carnaval, para tantas festas que não fazem mais sentido quando você deu outro sentido à sua vida. Você tem que fazer uma mudança. Ninguém pode evoluir espiritualmente dando continuidade aos mesmos hábitos condicionados materialmente. Até rimou. Então, quando a gente vai se conhecendo, a gente vai se libertar desses hábitos indesejáveis, superar desafios e alcançar nosso pleno potencial. Por que é alcançar o nosso pleno potencial? Porque nós temos um potencial. E esse potencial só vai ser entendido, compreendido, analisado quando você se capacita a se tornar o protagonista da sua própria jornada espiritual e pessoal. Quando você vive a vida dos outros, você vive para agradar a família, amigos, país, políticos e blá, 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 você vai cair no poço da ilusão. Assim, portanto, trata-se de um convite para que nós envolvemos em um estudo profundo de nós mesmos, de si mesmo e dos ensinamentos espirituais. Svadhyaya, autoconhecimento, promove o crescimento pessoal, desenvolve o conhecimento espiritual, a sabedoria interior do autoconhecimento e a integração dos valores espirituais na vida de qualquer pessoa, na vida diária, lembrando de praticar e de dar importância, de se conhecer verdadeiramente como alma, essa energia espiritual, plenamente consciente de Deus, descobrindo sua própria verdade. Esta alma pode viver alinhada com Deus e permanecer em plena bem-aventurança. Santosha, que foi uma das ferramentas já estudadas aqui na yoga como estilo de vida. O que é Santosha? Viver alinhado com Deus. E aí, como é que eu sei que eu estou alinhada com Deus? Você vai sentir. Se você trabalha a sua intuição, se você entrega tudo para Deus, se você trabalha em união com Deus, seu maior parceiro da sua vida material é Deus. Aí sim, tudo vai se melhorar, né? E aí a gente vai sair desse meu, eu sou que faço tudo. É meu, e não tem nada meu, né? Porque essa história de meu e seu, isso é uma ilusão, né? Então, eu sou uma alma, eu sou filha de Deus, eu sou essa realidade espiritual, eu sou aquela que está consciente da minha verdadeira realização espiritual, que é viver para Deus como uma alma, neste corpo material aqui agora mesmo. Então, eu sou parte integrante de Deus Supremo. Eu sou a alma. A alma é aquela que é responsável por servir a Deus, porque Deus é aquele que me criou. E Ele me criou, Ele me mantém, e Ele, a qualquer hora Ele pode me tirar deste plano material. Ou seja, Criador, aquele que cria, que mantém, e aquele que aniquila. Portanto, baseado nestes princípios védicos da filosofia védica, inúmeros textos védicos, vamos destacar a relação amorosa entre nós, que somos servos de Deus, e o Senhor Deus, que é Bhagavan, a pessoa suprema, que dita a Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma. E a gente tem que dizer, eu sou Brahman, eu sou uma alma, parte de Deus Criador, e todas as coisas repousam em Deus para Deus. E o meu propósito é servir a Deus, e assim eu vou me autoconhecendo e conhecendo quem me criou. Eu sou uma alma e sirvo a Deus. Escreva isso num papelzinho e cole num espelho e leia isso todos os dias que você estiver dentro da sua casa. Se foi no banheiro, foi na cozinha, foi em algum canto. Aham, Brahman, eu sou uma alma, servente a Deus, em amor, devoção e gratidão. E isso você vai projetando dia após dia. E quando você vê, você já se sente essa alma neste corpo material. E vê que muitas coisas é ilusão, que muitas histórias são ilusórias. Com gratidão, eu encerro mais um dia. E Svadhyaya é um convite ao autoconhecimento. Gratidão.